eu vou falar um pouquinho sobre segurança no Rails de um modo geral. Não é focado 100% no Rails. Algumas coisas que eu vou mostrar aqui, elas servem também para quem desenvolve em outras linguagens, outros frameworks, mas o foco, obviamente, vai ser para o Rails. Eu vou mostrar algumas coisas voltadas para o Rails. Deixa eu virar um pouquinho aqui, senão vai rolar spoiler. Beleza. Bom, eu sou o Nando Vieira, eu já trabalho com Rails. Eu dou também, mas enfim. Eu trabalho com Rails já há bastante tempo, desde 2007. Minha primeira olhada nele foi lá no Rails 0.13, então tem um tempinho aí. Eu dou treinamentos de desenvolvimento web no How To, minha empresa. Dá uma olhadinha no site howtocode.com.br. Não tem Black Friday, infelizmente. Mas eu posso subir o preço, dobrar o preço e dar metade de desconto para vocês aí. Bom, vamos começar aí com uma historinha básica, né? Você começa com aquele seu projeto legal em Rails, aquele produto bacana, aquela sua ideia mirabolante de $1 milhão que você quer vender por $1 bilhão. E aí você se esforça pra caramba, trabalha pra caramba, tenta fazer o seu melhor, coloca o projeto no ar, e aí você sabe, você tem a certeza absoluta de que o seu trabalho está só começando, né? Você não fez nada ainda, você só publicou o seu site. Ainda você tem todo o processo de conseguir clientes, fazer o seu serviço ir para frente e você ser um cara bem sucedido. E aí a pergunta que normalmente a gente esquece de fazer, né? Você está seguro? Você tomou todas as devidas precauções na hora que você estava desenvolvendo seu código? Dado uma estatística que é um pouco antiga já, 75% dos ataques eles estão na camada da aplicação, então eu diria que a resposta é não. Ninguém faz aquela pergunta no final das contas. É bem complicado se você parar para pensar nesse número. Os outros 25% eles estão espalhados em outros tipos de ataques, por exemplo, ataque social, você conseguir ligar numa central de telefonia e falar que você é uma pessoa e conseguir dados dessa pessoa. Então tem a parte de engenharia social, tem ataque de hardware, tem diversos tipos de ataques, mas a parte de ataque na camada da aplicação é o que mais preocupa a gente enquanto desenvolvedor. Bom, brecha de segurança, o maior problema não é nem tanto a brecha de segurança em si, mas é arranhar, acabar com a sua credibilidade. O LinkedIn, há alguns meses atrás, teve a sua base de usuários e senhas totalmente exposta. Então, todas as combinações de usuário e senha, que não era nem criptografada, era só um hash, foram expostas. Isso significa que toda vez que alguém do LinkedIn falar, olha, me dá a sua senha de um determinado serviço, a galera vai falar, mas nem fudendo. Né? E isso aconteceu recentemente também com o LinkedIn, porque o LinkedIn ele lançou um serviço, uma ideia mirabolante, que era fazer um middleware na camada de SMTP. Então você você passava para o LinkedIn os seus dados de SMTP e ele ia pegar os seus e-mails e fazer um parsing para poder exibir na sua aplicação. Cara, é insano. Depois do que aconteceu, quem vai dar usuário e senha para o LinkedIn? Ninguém. Né? Primeiro que eu já não daria para começo de conversa. Bom, em relação a falhas de segurança, rolou recentemente, isso daqui é uma estatística de junho, saiu um top 10 dos ataques mais comuns de um modo geral. Então a gente tem ali, para começar, o ataque que é o injection, e aqui entra SQL injection, por exemplo, que é muito comum. A gente tem outros em camada do protocolo, por exemplo, headers HTTP, a gente consegue fazer injection. Tem também LDAP, então tem uma série de tipos de injeções ali. A gente tem o segundo tipo de ataque mais comum, que é quando você não lida corretamente com a sessão do usuário. E você tem uma série de outros ali. A gente vai ver alguns desses daí durante essa palestra. Esse OWASP, Open Web Application Security Project, eu chutaria. Ele tem esse site e ele tem que ser a sua bíblia de segurança. Lá tem tudo o que você precisa saber sobre quais são os ataques mais comuns, como que você pode evitar que esses ataques aconteçam na sua aplicação e também ele vai atualizando isso constantemente. Então tem uma série de guias super interessantes para você seguir. Para quem desenvolve Rails, quem desenvolve com Rails aqui? Ótimo, quase todo mundo. Então, para quem desenvolve com Rails, a gente tem a feliz notícia que o Rails ele é bem seguro por padrão. Infelizmente, ele ainda tem algumas brechas. Ele não é 100% seguro e é impossível a gente ter uma coisa 100% segura. A gente consegue minimizar ao máximo os riscos, mas não tem como a gente fazer o negócio 100% seguro.
A gente vai ver algumas dessas brechas. Mas também tem brechas que são introduzidas pelos desenvolvedores. Às vezes você passou um trabalho para um desenvolvedor que não é muito experiente, às vezes você estava lá viradão 24 horas e falou, dane-se a segurança, eu vou fazer essa parada funcionar porque eu quero dormir. Então, tem uma série de motivos para um desenvolvedor, e normalmente é por relaxo ou falta de conhecimento, introduzir brechas de segurança. Então, nessa palestra a gente vai ver algumas dessas brechas e como elas se aplicam de um modo global. A primeira delas é em relação à configuração. É muito comum você pegar em qualquer empresa projetos que salvam no repositório, isso quando tem um repositório estilo Git, SVN e tal, porque tem um monte de empresas que ainda não usa isso em pleno 2013, mas é muito comum você pegar empresas que salvam dados, por exemplo, de banco de dados de produção no repositório, ou salvam dados das chaves de API da Amazon. Então, esse tipo de problema, ele é mais grave do que parece. E a solução é óbvia, né? Você nunca deve armazenar configurações no repositório. E mesmo que seu repositório seja um zip. Então, você não deve fazer isso. Para quem usa Heroku, isso é fácil de resolver. Você usa variável de ambiente, é a forma recomendada pelo Heroku. Então, você vai lá, dá um Heroku config set, define a sua variável e depois você lê da sua aplicação a partir da constante env. Para quem não usa Heroku, uma alternativa é copiar o arquivo de configuração na hora do deploy. Então você deu lá um cap deploy, copia lá para cima do arquivo de configuração. Tem uma coisa muito legal para quem não usa Heroku. Claro. Deixa ele abaixar um pouquinho o volume que eu acho que falou alto. Valeu. Ah, entendi. Então, tem uma coisa muito legal. Tem uma coisa muito legal para quem usa Rails, mas que não usa Heroku, chamado de .env. O .env é uma biblioteca que foi criado pelo Brendan Keepers, que ele está hoje no GitHub. E, basicamente, ele lê um arquivo de configuração e pega essas variáveis e joga na sua constante env, que tem as variáveis de ambiente. Então, ele é bem legal. Para você usar, por exemplo, você basta adicionar lá .env Rails na sua aplicação, e depois criar o seu arquivo de configuração. Então, uma coisa que é legal desse .env é que você pode ter configurações por ambiente, se você quiser. Então, você pode salvar no seu repositório uma estrutura que é comum para o ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, chave de API fake, uma senha para entrar num admin que é mais fraca. Mas as configurações de produção, só quem vai ter acesso é quem vai fazer o deploy em produção. Essa parte de deploy em produção é uma coisa controversa, a gente odeia, principalmente quando você tem que resolver algum tipo de bug, a gente odeia ter que pedir para algum sysadmin, por exemplo, dar dados para você, dar informações para você resolver um bug. Mas um sysadmin não te dar informações do servidor é uma coisa boa. A gente pode ficar meio puto disso, mas é uma coisa boa. Por quê? Todo mundo que tiver acesso àquele servidor, se você quiser ter acesso àquele servidor, você precisa seguir uma série de políticas. E o sysadmin, ele já tem, pelo menos se for um sysadmin bom, ele já tem um certo workflow para lidar com o seu servidor. Então ele sabe, por exemplo, que ele nunca deve deixar logada uma conta de root. Então tem uma série de coisas que ele sabe fazer muito melhor do que você. Então, eu acredito nisso. Puta merda, não consigo apertar o negócio e... Então eu acredito nisso de verdade, de o servidor não ser livre para todo mundo acessar, por pior que isso possa soar. Agora tem a contrapartida, né? Isso é muito comum na comunidade Ruby, por exemplo, o Rails já gera esse padrão, que é incluir o token da aplicação, né? Então a gente tem lá o arquivo config initializers secret token, que ele gera aquele token gigante que gera várias coisas da nossa aplicação. Esse secret token, ele é só a chave de entrada para o seu servidor. Tá bom? Com esse token eu consigo fazer uma lambança no seu servidor que você não tem ideia, e a gente vai ver no final um exemplo. E isso é pior ainda quando você expõe o seu projeto publicamente. É ruim quando quando essa chave está no repositório da empresa, porque funcionários são seres humanos são filhos da puta,
e o cara pode ferrar a sua aplicação. Né? Então, nem todo desenvolvedor precisa saber qual que é o token de produção. Se você dá uma passadinha no GitHub, é possível você encontrar aplicativos vulneráveis e dominar o servidor do cara, basicamente. Então, como que a gente consegue fazer isso? No final eu vou mostrar um demo disso, mas no GitHub, você pode fazer uma busca desse tipo aqui, ó, bem específica. Você vai lá e fala para ele, olha, eu quero pegar o secret token, a palavra-chave é secret token, no path config initializer secret token.rb, falar para ele que você não quer pegar os forks, se você quiser também não é um problema, e aí o segredo é você pegar esse cara aqui, ó, os que não foram indexados recentemente. Por quê? Significa que uma aplicação está há muito tempo sem ser atualizada e que provavelmente aquele token ainda é válido. Então isso é uma coisa legal. Com esse token aqui, todos esses tokens, se você acessar o repositório e ele estiver lá, a aplicação rodando no endereço tal, perdeu. O servidor do cara pode ser facilmente ownado. A gente vai ver isso e é muito assustador. Um outro tipo de ataque muito comum é o Session Hijacking. O Session Hijacking, basicamente, é uma maneira de você se passar por um outro usuário. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que o protocolo HTTP ele é stateless. Isso significa que ele não consegue guardar informações entre requisições diferentes. Para fazer isso, a gente criou uma, entre aspas, RFC, também conhecido como gambiarra, que é usar cookie. Então a gente manda um cookie, aí o cliente armazena aquele cookie, na próxima requisição o cliente envia aquele cookie, e aí a gente consegue saber que um determinado cliente é aquele cliente que mandou aquele token. O que é o Session Hijacking? É, de alguma maneira, um atacante pegar e descobrir qual é o token, qual é o cookie daquele usuário. Como ele consegue fazer isso? Várias maneiras diferentes. Se a sua aplicação não estiver preparada, ele pode explorar uma falha, por exemplo, de XSS, que a gente vai ver depois, de executar JavaScript no contexto da página, roubar o cookie do usuário e mandar para alguma URL. Enquanto aquele cookie for válido, eu consigo me passar por qualquer usuário. Então é muito simples da gente simular esse problema. E aí esse cookie ele se identifica como aquele usuário e pode fazer o estrago de permissão que aquele usuário tivesse. Se for um usuário, por exemplo, daquelas páginas administrativas do Twitter, que é muito comum, era muito comum, hoje eles devem ter aumentado o nível de segurança, mas era muito comum, por exemplo, os funcionários do Twitter terem as contas de admin hackeadas. Seja porque usaram senhas fracas, seja porque eles estavam num coffee shop e alguém analisou os pacotes da rede. Então é muito problemático isso. Uma maneira de você resolver esse problema exige o SSL em tudo o que exigir autenticação. Se você precisou pegar um usuário autenticado para alguma coisa, para saber qual que é o ID daquele usuário no banco de dados, exige SSL. Só assim você consegue evitar que um atacante não consiga saber o que está passando na sua rede. Vocês lembram que mais ou menos uns 4 anos atrás surgiu uma extensão para Firefox chamada Farship? Vocês ficaram sabendo dessa extensão? Basicamente o que o Farship fazia, ele era uma extensão para Firefox que você entrava numa rede pública e ele listava para você todos os usuários daquela rede pública e falava, ó, quero me logar no Facebook como esse usuário. Só isso ele podia fazer. Óbvio que isso daqui pode ser ainda mais problemático. Imagina ele fazer isso numa conta de banco, né? Se bem que conta de banco a gente consegue acessar nem a gente, imagina um atacante. Enfim. Então, sim, é um problema. No Rails é muito fácil da gente resolver isso, né? Tirando a parte de configuração de servidor, exigir autenticação é simplesmente descomentar uma linha, porque essa linha já vem comentada no arquivo de produção, lá de configuração de produção. Uma outra coisa que você pode fazer é expirar de tempos em tempos a sessão do usuário. Por mais incômodo que isso pareça, você falar para o usuário se logar, sei lá, depois de 1 hora de inatividade, é uma medida de segurança. Tá bom? Você tem várias maneiras de fazer isso, mas basicamente o que você faz no Rails é definir esse expire after. Fazendo isso daqui, a sua sessão vai expirar automaticamente depois de um determinado tempo de inatividade. Uma outra coisa bem legal de se fazer é marcar os cookies com a opção HTTP only. Basicamente o que esse flag faz no cookie ele não pode ser lido pelo JavaScript. Então, tudo que você passar de cookie para o servidor, só o servidor consegue ler, só o servidor consegue manipular. Essa opção ela foi introduzida, adivinha por quem?
Internet Explorer 6, e muitos dos navegadores modernos não implementavam até recentemente. Então a gente sempre xinga o Internet Explorer, mas ele também tem umas coisas bem legais. Uma outra opção que você pode fazer é marcar o seu cookie como secure, marcar aquele cookie como seguro. Isso significa que o seu cookie, o header de cookie, ele só vai poder ser transmitido quando você estiver no HTTPS. Se você não estiver no HTTPS, perdeu o Playboy, ele não vai passar aquele cookie para frente. Então, para o caso de você passar informações sensíveis pelo cookie, o que é uma péssima ideia de qualquer modo, isso daqui pelo menos minimiza um pouco o problema. Bom, uma vez que você definiu esses flags, você vai perceber que lá no Web Inspector do seu navegador, ele vai marcar essas duas opções aqui, ó. Então, essas duas opções significam que eu estou com um cookie que está sendo transportado somente em HTTPS e que o JavaScript não consegue, de nenhuma forma, acessar aquele cookie. Lógico, isso não evita, por exemplo, alguém analisar os pacotes da rede. Uma outra coisa que você pode fazer é, nunca, jamais, em hipótese alguma, armazenar informações sensíveis num determinado cookie. O cookie ele vai ser enviado do servidor para o cliente. Se tiver alguém no meio ali, o cara consegue pegar toda e qualquer informação que tiver ali. Então, quer ver um exemplo? Imagina que você tem aqui um aplicativo Rails 3 rodando, e aí você está acessando lá com esse comando http, é uma biblioteca Python chamada httpy, que é um cliente muito bom de HTTP. E aí eu fiz uma requisição para aquela URL ali. Ele vai me retornar todos os headers, o body e tal, mas eu estou interessado somente nessa linha aqui do setCookie, que é a informação que o servidor está mandando para mim sobre o meu cookie. Peguei esse hash, e aí eu pego esse hash daqui para frente, ó, tá? Daqui até o ponto e vírgula ali, eu consigo passar ele por essa biblioteca aqui, ó, o rack. Eu falo para ele, olha, pega essa stringona que eu tenho aqui e faz o decode. E aí ele só vai retornar para você tudo que tiver salvo no seu cookie. Agora imagina que um atacante, ele pegou e mandou o cookie de um determinado usuário para alguma URL que ele conseguiu fazer essa passagem dos dados e você, por um acaso, só tinha armazenado aí uma chave de API, por exemplo. Né? Então, você tem uma série de problemas que isso pode trazer. Felizmente, no Rails 4, a sessão ela é criptografada agora. Você não sofre mais desse problema. A menos que a sua chave, aquele seu secret token, tenha sido vazado, ele vazou de alguma maneira. Então, se você tiver acesso àquele secret token, você consegue descriptografar o cookie. Esse mesmo exemplo no Rails 4, ele retorna nulo. Você não consegue pegar as informações salvas no cookie. Uma outra coisa que você pode fazer em relação a cookies no Rails é usar cookie assinado, que basicamente é salvar no seu cookie informações criptografadas. Para você fazer isso, você só usa lá no cookies o método signed. E aí esse método signed vai criptografar e vai gerar uma string que você só consegue saber o valor dela salva nesse cookie com aquele token também. Para fazer isso, não acho que faça muito sentido, então usa direto sessão. Eu acho que a sessão já é salva no cookie de qualquer modo, então não faz muito sentido usar cookie. O outro tipo de ataque que a gente tem é o Session Fixation. Isso daqui significa que, dado que eu tenho um cookie de um determinado usuário, eu consigo acessar como aquele usuário ad infinitum, me passando por ele, porque a sessão nunca expira e toda vez que eu autentico, eu não crio uma nova chave de sessão. Então, o atacante basicamente vai se logar e se passar por um outro usuário para sempre. Então, aqui eu já falei até quais são os possíveis motivos. Bom, então, quer ver um exemplo? No Rails, para fazer uma autenticação, é muito comum a gente fazer coisas desse tipo. Pega lá um usuário pelo e-mail, valida a senha daquele usuário, se você não estiver usando, por exemplo, o Device ou alguma biblioteca semelhante. E aí, a parte importante disso daqui é chamar só esse método, resetSession. E isso é válido para todas as linguagens. Se você está no PHP, você tem um método para reiniciar a sessão. Se você está em qualquer outra linguagem, ele provavelmente também tem isso. Então, sempre que você for identificar um novo usuário, você precisa chamar esse resetSession para falar, opa, uma nova sessão, um novo usuário, vida nova. Uma outra coisa que você pode fazer é usar um store diferente de cookie para a sessão. Então, por exemplo, o Active Record, por muito tempo, ele implementou um adapter para você armazenar suas sessões no Active Record, né, num banco de dados.
Isso daí é uma coisa legal porque ela permite que você invalide as suas sessões ativas remotamente. Então, o GitHub fez isso recentemente, acho que uns 2 meses atrás. Basicamente, o que ele faz é, quando você entra lá na página de seu histórico de segurança, ele vai listar para você todos os clientes que estão conectados. E aí você pode falar para ele, amigão, desconecta esse cara aqui porque eu não sei quem é. Ou, eu saí da empresa e deixei conectado, não tá legal, vai lá e desconecta. Então você pode fazer isso remotamente, somente se você tiver armazenado isso num banco de dados. Não tem como você fazer isso por cookie. Uma outra coisa que é legal e aqui eu descobri por acaso, o GitHub ele armazena todas as tentativas de login de sucesso e falha. Aqui tinha uma lista de mais ou menos umas 15 tentativas de acesso à minha conta, depois que uma falha de segurança na Adobe liberou todos os usuários e as senhas hasheadas também. Então, se você não ficou sabendo dessa falha de segurança e usa uma única senha para todos os seus serviços, troca a sua senha. Então, o Active Record ele tem esse adapter, se você der uma procurada lá no GitHub, ele possui adapter para você armazenar a sessão no Memcache, no Redis, então você tem algumas outras alternativas para fazer isso. Cansei. Preciso colocar a foto de um gatinho aqui nessa... Cansei. Então, uma outra falha que a gente tem aí, redirecionamentos. Os redirecionamentos, embora a gente nunca olhe para isso aqui como uma maneira de você explorar um aplicativo web, isso aqui pode trazer algumas falhas relativamente importantes. A primeira é que o atacante ele pode usar a entrada de URL para fazer phishing. Então, você autenticou o usuário, redirecionou o usuário para uma página que você achava que era do seu site, mas era uma página de um outro domínio, que tem a mesma cara, porque o cara sabe pelo menos copiar o CSS, e aí você vai lá e fala, eu preciso que você se autentique de novo, digita seu usuário, senha, enter, pronto. O cara tem os seus dados de login. Então, é muito fácil fazer isso. A gente falando de fazer isso aqui entre desenvolvedores, a gente fala, ninguém faz isso. A gente sabe que faz. Né? A galera acessa lá o e-mail com fotos da, sei lá, Anitta pelada. Então, tipo, a galera cai nesses phishings de um arquivo com vírus. E quem dirá se você cair para uma página que tem a mesma aparência da página que você acabou de se logar, se autenticar. Então, pensa nesse caso simples aqui. Você pegou o formulário de login, você tentou acessar uma URL que exigia autenticação, a sua aplicação redirecionou esse usuário para a tela de login, passando um parâmetro chamado return to. Você fez o login, aí ele vai pegar esse parâmetro e redirecionar o usuário para a página que ele estava originalmente. Então, se você fizer simplesmente uma passagem desse return to para o redirect to, aquele método de redirecionamento do Rails, ferrou, porque o cara pode passar qualquer coisa ali. Então você precisa fazer um parsing desse parâmetro que você está passando. Como que você pode fazer isso? É bem simples até. Basicamente você vai usar a biblioteca nativa do Ruby, chamada URI, que permite você fazer parsing de URIs. Então você vai... Aqui. Então você vai basicamente... Oh, caramba! Aqui. Você vai basicamente fazer o parsing da sua URI, pegar o path, então você ignora o hostname, você não quer saber do domínio que o usuário mandou naquela URL, e concatena query string, se for o caso, concatena o fragmento lá, né, o ID que você quer fazer no anchor lá na página, mas o importante é você nunca redirecionar para o hostname. Ou, se você for redirecionar para o hostname, fazer um whitelist lá, uma lista de domínios que podem ser definidos. Então imagina que você tem um domínio, sei lá, hellobits.com, eu quero redirecionar de hellobits.com para howtocode.com.br. Então eu coloco esses domínios na whitelist que eu posso liberar para fazer o parsing. Um outro tipo de problema de você redirecionar pura e simplesmente é que o seu referer, o URL anterior que você estava, e é um header que é enviado quando você clica lá no seu navegador, ele pode conter informações que são sensíveis. Ele pode ter, por exemplo, uma chave de autenticação que você passou através do e-mail. Né? Então, esse tipo de problema também acontece. Além do que, você tem o problema da privacidade. Você sabe exatamente de qual domínio o cara veio, de qual domínio não é tanto problema, mas qual URL que ele estava visitando pode ser um problema maior. Então, a dica aqui é fazer o redirecionamento a partir de uma página específica. Então, em vez de você simplesmente falar redirect to, params, return to, você vai lá e faz uma URL que redireciona aquela página. Então, por exemplo, eu posso acessar o /alt, passo lá o URL, ele redireciona para aquela URL.
Isso só vai fazer sentido quando os usuários podem mandar URLs. Né? Não faz muito sentido se só você define URLs no seu sistema. Então, numa plataforma social, por exemplo, onde o cara pode colocar link de perfil, ele pode colocar esse tipo de informação, pode ser interessante fazer isso. Também é uma boa ideia se você puder avisar o usuário. Né? Você vai lá e fala para ele, amigão, você está saindo do nosso site e está indo para a URL XPTO. YouTube faz isso, por exemplo. Tá? Então, você pelo menos tira a responsabilidade de você e fala para o usuário, ó, agora é com você, o que você quer fazer? Você quer ir, não quer? Tá? E isso aqui ajuda bastante, porque essa URL vai ser a URL que vai ser mandada como aquele cabeçalho de referrer. Tá? Então, isso é bem legal de você fazer. Legal. Aí essa daqui é a tradicional SQL injection. Então, essa daqui é o que todo mundo, alguma vez na vida, nem que seja no primeiro ano de faculdade, já passou. Basicamente, esse tipo de ataque ele explora injeção de SQL, ele passa SQL para executar no seu servidor através de parâmetros. Então, quem aí já fez isso no Rails? Alguma coisa semelhante a isso? E aí, ninguém vai levantar a mão, óbvio. Mas aqui, o que é o problema potencial é isso daqui, ó. Você concatenar esse parâmetro aqui. Quando você faz isso, tudo que o usuário mandar, nesse caso é um parâmetro chamado de role, tudo que o usuário mandar vai ser executado na query. Se forem usuários bonzinhos, beleza. Se for aquele cara que mandou lá no Facebook, me ajuda aí, passou o e-mail e o usuário e senha do banco de dados com hostname, e depois de 3 minutos a galera apagou o banco do cara, aí fica mais complicado. Você sempre vai pegar os caras que são os filhos da puta. Então, embora pareça bobo, olha só o que você pode fazer. Você monta uma query e, nesse caso, eu vou me autenticar ali como qualquer usuário. Ou, pior ainda, você pode apagar dados. Não sei se é pior, né? Mas você pode apagar dados. Então, o cara vai lá e passou um delete all, onde o ID seja um determinado ID, e isso daqui você monta uma query lá que você pode fazer o que você quiser. Isso é muito comum para quem faz PHP puro. Muito comum. Muito, muito comum. Então, se você viu um aplicativo em PHP, que não é um framework conhecido, não usa um framework, você provavelmente vai ter uma falha desse tipo, porque aí a gente cai naquele problema que a Anelita falou, que é PHP ele tem uma barreira de entrada baixa. Logo, nem todo mundo vai ter essa preocupação de segurança. Logo, você vai conseguir executar SQL e provavelmente vai conseguir executar comandos também. Então, se você procurar lá no GitHub, naquela página de busca do GitHub, sudo get, você provavelmente vai achar alguma coisa em PHP. Legal. Então, a dica aqui é, nunca, em hipótese alguma, interpole coisas em queries SQL. Nunca, nunca. Não tem justificativa para você interpolar coisas. A menos que você escape manualmente o que você está interpolando. Então, como que você pode fazer? Usando as APIs comuns do Active Record, se você passar um hash, o seu parâmetro ele vai ser escapado para você automaticamente. Se você usar o placeholder lá de interrogação, ele vai também escapar aquele valor para você. E por fim, você pode passar os placeholders nomeados, como se fosse a sintaxe de símbolo, e ele vai substituir isso pelo valor do hash que você está passando. A grande vantagem, às vezes você cai na besteira de querer montar queries porque você acha que dinamicamente fica muito difícil fazer aquela query com objetos. A grande vantagem é que aqui você tem certeza que seu código não vai sofrer injeção de SQL. Só que tem um problema. Mesmo você sabendo disso, você ainda não está seguro. Por quê? Tem muitos métodos na API do Active Record que eles são potencialmente perigosos. Não é que ele é perigoso, mas ele é potencialmente perigoso. A saber, por exemplo, esses métodos aqui, ó. Você pode, se você estiver computando ali a média de alguma coisa, fazendo um count, pegando valores máximos e mínimos, fazendo soma de algum campo e alguns outros métodos, tem muito mais métodos do que isso, você está potencialmente suscetível a um ataque. Por quê? Embora a API diga isso e a gente quase nunca lê a documentação de cabo a rabo e vê todos os detalhes da documentação, esses métodos, eles aceitam na documentação métodos que normalmente parecem ser os nomes dos campos. Então tem lá, por exemplo, average, grade, coisas desse tipo. Só que você pode passar snippet SQL em todos esses métodos. Qualquer snippet SQL. E o seu snippet SQL vai ser executado assim, raw. Do jeito que veio, ele vai ser executado. Então, o grande problema é que você pode fazer alguma coisa desse tipo.
Então eu quero calcular a soma baseado em uma determinada coluna. É muito comum em admin, a gente fala, Dani, passa aí os parâmetros e aí vai funcionar. E aí pensa em escala de privilégio. Se o cara conseguiu atacar a aplicação de um usuário que era admin, esse cara consegue acessar o admin da sua aplicação, você tem esse tipo de coisa, logo você está suscetível. Então, o admin ele é tão importante quanto a sua aplicação. Mas basicamente o que você fez aqui, embora pareça bobo, ele só está sabendo qual que é o salário de um usuário que tem o e-mail john@example.org. Sabendo que os nossos e-commerce são toscos e eles armazenam as senhas em texto puro, se vocês já pediram para recuperar uma senha, vocês já devem ter recebido a sua senha é XPTO, isso pode ser um problema, porque eu posso fazer isso daqui para retornar, inclusive, usando esses métodos, retornar a sua senha do usuário. Retorna o e-mail e a senha. Então, é um problema sim. Então, o problema está aqui, ó, nessa passagem de parâmetro em particular. Para resolver isso, a gente tem que ou fazer o whitelist dos campos que eu posso receber ali, ou fazer a sanitização. Para fazer a sanitização, basta você chamar esse método pequenininho aqui, ActiveRecordBaseConnection.coat. Isso daqui vai fazer a sanitização daquele campo, e aí aqui sim, sem problema nenhum, você não tem risco de sofrer uma invasão, um ataque de SQL injection. Para saber mais sobre esses tipos de ataque de SQL injection da API do Active Record, a galera do Twitter criou um site muito legal chamado de railsskli.org. Então aqui eles debulharam a API inteira do Active Record com exemplos de como explorar todos os métodos que são suscetíveis a essa passagem de snippets SQL. Muito bem, a gente matou mais um item aí. E o próximo agora é Cross-Site Scripting, o famoso XSS. Todo mundo sabe, isso pelo menos deveria ser um mantra assim, que você nunca deve confiar em dados passados pelos usuários. Nunca. Independente do tipo de dado. É um número inteiro, você não deve confiar no dado que foi passado pelo usuário. Não sei se vocês viram recentemente semana passada, o Ruby ele teve uma atualização de segurança que dava para você fazer um exploit de float. Então, basicamente, você conseguia fazer um DDoS no servidor, explorando, passando uma string, e se eu convertesse aquela string para float, dependendo do modo como eu passei aquela string, eu conseguia fazer um DDoS. A galera do Metaxploit, que eu vou mostrar no finalzinho, eles estavam tentando fazer um exploit para executar código usando essa falha de segurança de converter um float. Então, assim, tipo, os caras são muito bizarros, eles fazem umas coisas surreais. Então, a gente deve saber, assim, na ponta da língua, que nunca devemos confiar nos dados enviados pelos usuários. A partir do Rails 3, para quem roda... Alguém roda aí Rails 2 até hoje? Não? Beleza, show de bola. Então, a partir do Rails 3, o HTML, o output lá do template, ele é sanitizado por padrão. Então, significa que você não precisa chamar nenhum método e o seu HTML vai ser escapado certinho ali. Só que nem tudo é sanitizado. Por exemplo, se você foi meio ingênuo, assim, eu peguei esse código, é um código real que eu peguei de um projeto. O cara foi muito ingênuo e ele montou, estava validando o formato de uma URL que estava sendo passada no perfil, e ele colocou essa expressão regular aqui, ó. Expressão regular já é horrível por padrão. Agora vamos lá. Eu adoro expressão regular, hein? Aqui, o problema está sendo que a gente não passou os âncoras. Eu não estou determinando o começo e o final da string. Então, significa que se eu tiver a SDF, http example.org, a minha expressão regular vai aceitar. Então, o problema aqui está sendo o âncora. O âncora, o que determina o começo e final da string. E aí, o cara me chamou justamente para corrigir esse bug. Assim, esse tipo de ataque é muito comum. Basicamente, o que o cara fez foi, passou como URL no cadastro do perfil dele, JavaScript, alert, alguma coisa, ponto e vírgula, /n, quebrou a linha e colocou //, e aí colocou a URL. Então, aqui, do jeito que está, esse pedaço aqui, independente do que tem antes, o Ruby vai aceitar naquela expressão regular. Então, basicamente, ele deu ali um pounded. Nesse caso aqui, ainda, eu estou sendo... O cara que fez o ataque, ele ainda foi bem noob. Porque tem uma galera que é do mal, assim, que os caras usam umas combinações de UTF-8, uns caracteres bizarros, que não tem expressão regular que consiga pegar esse tipo de pattern. Então,
que você tem que fazer para... Aí, batata, né? Chamou lá o link to passando a URL, JavaScript Injection. Então, esse aqui é o tipo básico. Como que você pode fazer para não sofrer esse tipo de ataque? Recebeu o URL do usuário, analisa o URL com o URI parse, verifica se o protocolo está na lista de protocolos que você aceita. Faz sentido você aceitar o protocolo Gopher ou o protocolo FTP? Provavelmente para o perfil de um usuário, não. Então, você pode usar o URI parse para fazer essa validação. É alguma coisa nessa linha aqui, ó. Você vai ter lá uma lista de protocolos válidos, normalmente HTTP e HTTPS. Se o cara passou uma URL bizarra, vai lançar uma exceção, você fala que ele não é válido. Caso contrário, você aceita aquele cara lá, e se for inválido, você adiciona uma mensagem de erro. Então não use expressão regular para fazer validação de URLs, URIs em geral, porque é um negócio muito complexo. Se você for validar e-mail com expressão regular, você já está ferrado. Que, a especificação, por exemplo, de e-mail aceita, por exemplo, que a parte antes da arroba, você pode ter espaços desde que esteja entre aspas. Aí você pode ter umas combinações bizarras de caractere. Se você procurar uma expressão regular que pegue isso daqui, tem uma para Ruby, que o retardado conseguiu fazer ela em Ruby, tem mais ou menos 45 linhas de expressão regular em uma única expressão regular. Então, assim, é surreal, não faz o menor sentido. É surreal. Então, aí você consegue... aí é uma coisa que foi feita aqui, a gente criou um validador de URL, do Active Record, e aí você só precisa chamar lá no seu modelo o URL true. E ele vai validar seguindo aquele pattern. Tá bom? Então, isso é uma segurança importante. Só que, às vezes, independente do tipo de aplicação que você tenha, você quer ter controle sobre o output que você está tendo. Se você trabalha, por exemplo, em algum lugar que um admin vai poder gerar HTML, você vai ter que renderizar esse HTML no seu template. Né? Então, você precisa ter um controle do que vai ser exibido ou não no template. A partir do Rails 3, todas as strings que a gente vai renderizar no template, elas são consideradas como buffers. Então, ele tem um buffer lá, e você precisa marcar esse buffer como seguro, se você quiser renderizar ele como HTML no seu template. Se você não fizer isso, ele vai escapar lá o sinal de menor, o sinal de maior e alguns outros caracteres. Então, basicamente é isso daqui, ó. Você tem uma string qualquer, você pode perguntar se aquela string é um HTML safe, se é uma string que representa um HTML e é seguro renderizar esse HTML. E se não for, você pode chamar o método HTML safe, que ele converte aquilo para um buffer seguro. O problema é, se essa sua string aqui tiver um script alert pounded, vai renderizar. Né? Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você também pode marcar o buffer como seguro no template, né? Usando o método raw. Então, vocês já devem ter provavelmente visto isso. Raw, page content, ele vai renderizar exatamente o que tiver ali. Se tiver uma tag script, ele vai executar tag script. Se tiver qualquer outra coisa, ele vai executar. Então, o buffer marcado como seguro, ele renderiza o HTML. Se você for renderizar o HTML do usuário, sanitiza. Né? Não faz sentido você pegar tudo que foi, principalmente quando você não tem um time que vai escrever aquele HTML. É o usuário. Você pode digitar qualquer coisa no seu perfil ali, ou você tem um site que é, sei lá, o Medium feito em Ruby, e você vai renderizar posts em HTML. Então, você precisa tomar cuidado com o que está sendo gerado ali. O Rails, para ajudar um pouquinho, ele tem um método chamado de sanitize. Você vai lá e fala para ele, olha, sanitiza essa string, ele remove o JavaScript, só que tem um problema. Esse método sanitize, ele não garante que o seu HTML vai ser válido depois dele fazer a sanitização. Então, você pode ter tag quebrada, você pode ter atributos que ficaram com nomes inválidos, sei lá, coisas bizarras desse tipo. Então, uma alternativa para o método sanitize é usar uma biblioteca chamada de Luffa. Essa biblioteca chamada de Luffa, ela provavelmente vai entrar no Rails em algum momento no futuro. Então já tem uma thread que está implementando, trocou todo o sanitize usando Luffa. Já está parada essa thread há mais ou menos uns 2 meses, mas deve entrar aí na próxima versão major do Rails. Uma coisa legal do Luffa é que ele tem uma integração com um plugin lá, Luffa Active Record, que integra com o seu Active Record. Então, se você precisa salvar dados do usuário que recebe esses dados em HTML no banco de dados, você pode usar esse Luffa Active Record e sanitizar. Então, ele chama essa parte de sanitização de scrub. E aí você pode criar os seus próprios scrubs. Eu quero que ele permita tag script. Não, permitir o tag script não rola.
Eu quero que ele permita, sei lá, tag A, desde que tenha o réu ou alguma coisa. Então, você consegue fazer um scrub personalizado. Uma outra coisa importantíssima é nunca, em hipótese alguma, interpolar valores enviados pelos usuários. Né? Não faz sentido, você vai cair naquele problema lá. Então, se você já escreveu o código desse jeito, eu sugiro que você olhe sua aplicação agora, nesse momento, e corrija. Porque a sua aplicação está suscetível a ataques de cross-site scripting. Se você escreveu o código desse jeito aqui, beleza, você ganhou. A diferença aqui está sendo o H, né, o escape HTML, o método escape HTML. Aqui você está falando, pode vir texto do usuário e eu vou escapar. Tá bom? Então isso aqui você garante que não tem problema. Onde seria comum isso daqui? Eu já vi código, por exemplo, do cara fazendo isso, gerando labels, por exemplo, numa LI. Então você tem LI, um strong para gerar o label daquele item e o texto na frente. Então para automatizar esse processo, ele criou um método parecido com isso. Só que não tinha o H. Então tem falha de segurança pra caramba, é possível ter falha de segurança pra caramba. Melhor ainda se você puder usar o método content tag. O content tag ele gera e sanitiza para você aquela tag HTML. Obviamente isso não vai funcionar se você tem um HTML complexo para gerar. Né? Então, se for um HTML simples, a coisa anda fácil. Bom, agora que a gente entra num outro ponto que é bastante tenso, né? Que é software update, atualização de software. Regra número 1 de segurança, nunca use software desatualizado. Quem ainda está rodando Rails 3.0 alguma coisa? Vocês sabem as versões? Vamos falando das versões mais baixas que vocês tiverem aí. 3.2 tá beleza. 3.09? 3.09 é caos. Então, mas é caos, inclusive, de eu conseguir pegar o seu servidor, que é o exemplo que eu vou mostrar no final. Então, rodar software desatualizado é inviável. Se você está rodando uma versão antiga de Rails, eu sugiro, assim, na verdade eu imploro que você dedique um tempo para fazer a atualização para uma versão mais nova do Rails. Por quê? Quando você tem atualizações de segurança, por exemplo, 3.09 é uma versão totalmente vulnerável. E essa versão 3.09 saiu vários patches sequenciais, está em 3.013, eu acho, 3.014, alguma coisa disso. Se você não faz essa atualização de segurança conscientemente, você está falando assim, ó, beleza, qualquer ataque que tiver, bato no peito aqui, a responsabilidade é minha. Basicamente você está dizendo isso, porque tem uma atualização de segurança, você sabe que tem essa atualização de segurança e não vai atualizar o seu software. E não é só da aplicação web que eu estou falando. Isso inclui, por exemplo, dependências do seu projeto web, mas também toda a parte de infra. Eu sei que nem toda empresa tem dinheiro para bancar um sysadmin e nem todo mundo tem a sorte de poder rodar a aplicação num Heroku da vida. Então, o que o cara faz? Pega um desenvolvedor que é mais espertinho e ele vai configurar o servidor. O problema é que uma vez que esse desenvolvedor configurou o servidor, nem todo desenvolvedor sabe quais são as próximas boas práticas naquele servidor. Ele não sabe, por exemplo, configurar a instalação automática de atualizações de segurança, por exemplo. Ele não sabe que você nunca deve fazer a autenticação no seu servidor com usuário e senha. Você tem que trocar chave pública. Então tem uma série de coisas que os desenvolvedores, falando assim de modo geral, eles não sabem o que ele tem que fazer. Então, o Rails ele teve sim diversos releases importantes de segurança, então você precisa dar uma olhada, ver se sua aplicação está vulnerável. Se tiver, atualiza, sério. Tipo, o negócio não é brincadeira, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Na verdade, daqui a pouquinho não, agora. Olha só, então aqui é o disclaimer. Então, se você não atualiza o seu aplicativo, hora de ficar com medo, de verdade com medo. Tem uma ferramenta muito legal criada por um desenvolvedor que vendeu depois por uma empresa chamada Rapid7. O aplicativo ele é um framework de exploits chamado Metaxploit. Então esse Metaxploit ele é escrito em Ruby e ele tem mais de 1.200 exploits, aplicativos para explorar falhas de segurança em várias coisas. Ruby, Java, PHP, erros genéricos do tipo, eu quero tentar fazer IP spoofing, sei lá, o que você pode imaginar de exploit tem ali. Ele possui exploit para as falhas mais conhecidas do Rails. Vocês lembram, para quem já está há pelo menos 2 anos na comunidade, vocês lembram que o GitHub foi, entre aspas, invadido pelo russo lá, o Romakov?
O Romakov, basicamente, ele não explorou nada ali, ele não fez nada, não hackeou, não foi, o cara foi foda. Basicamente, o GitHub, os caras esqueceram de colocar um método de segurança lá chamado Attribute Accessible numa parte do código, e aí isso significava que qualquer parâmetro enviado pelo formulário, ele era diretamente injetado no modelo. Ele conseguiu descobrir que uma dessas páginas fazia isso, trocou a chave pública de um dos usuários para ele, e aí ele fez um commit no Rails. Eu sempre esqueço de colocar esse screenshot aqui. Ele tem se você entrar lá, github.com/rails/issues, o primeiro ticket que você vai ver, ele tem a data de 999 anos para frente. E aí ele colocou ainda a venda. Então se você quiser comprar aquele slot lá, você pode. Assim, parece uma coisa boba, mas ele basicamente pegou e se passou por um outro usuário, fez um commit num projeto importante, que é o Rails. Ele poderia ter feito um exploit. Poderia ter se passado por um cara do core do Rails, feito um exploit, sei lá, de repente ninguém fosse notar. No GitHub é meio difícil não notar esse tipo de coisa, mas vai que cola. Então, é importante você ficar de olho nessas coisas. O Metaxploit, ele tem inclusive uma falha, um exploit para a falha de segurança do device, a biblioteca de autenticação da galera da plataforma Tech. Inclusive, se eu não me engano, foi o próprio Romakov que mandou o patch lá e trabalhou com os caras para essa falha de segurança. Então tá, hora de ficar com medo aqui, para valer. Secret Token, imagina que seu desenvolvedor, filho da puta, você mandou embora o cara porque ele veio para a RuPy na terça passada, e aí ficou até terça da semana que vem, você falou, não, vai embora, se dane. E aí o RuPy nem tinha na terça passada, então o cara tá só de sacanagem. E aí o cara falou, beleza, vai me mandar embora? Show de bola. Eu tenho o token da aplicação, mas você nem se preocupa em trocar esse token. Então, olha só o que pode acontecer com o seu servidor. MSF console é o Metaxploit, eu vou levantar um console do Metaxploit. Quando eu fiz esse screencast, ele tinha 1.201 exploits. Então tem coisa pra caramba ali. Eu vou falar para ele que eu vou explorar um exploit que é o do Secrets Deserialization, que é usar o token que você tem em mãos para fazer um teste. Aí eu achei no GitHub esse site, San Francisco Payphones, e aí, eu passei lá qual que é o host que eu quero atacar, descobri qual que é o meu IP da minha máquina virtual, porque eu vou fazer uma conexão entre a minha máquina e o servidor do cara. Passei qual que era a versão da aplicação, passei qual que era o secret, qual que era aquele token, e exploit. O payload, esse cara aqui é o cara que vai fazer conexão TCP, ele vai abrir um shell, basicamente, no servidor para eu executar o que eu quiser. Pronto, aqui eu já posso fazer o que eu quiser. Então eu descobri que o usuário que estava rodando o servidor era callbox, aí eu fui dar um cat lá no etc password, aí eu quis ver o que tinha de modelo no servidor do cara. Aí você pode executar o que você quiser. Então, se você conhece um pouco de Rails, você pode executar lá o Rails Runner e fazer o que você quiser ali dentro. Então, eu peguei só o primeiro payphone ali, ó. Ele executou o SQL e retornou o registro. Tá? Basicamente, se você tem o seu token disponível assim, fácil para qualquer funcionário, se o cara for filho da puta bastante, ele pode fazer alguma coisa desse tipo. E se você tiver algum projeto open source, vocês conhecem, acho que todo mundo conhece aqui o Catarse. Sim? Catarse é estilo um Kickstarter do Brasil, lá da galera do Sul. O Catarse ele ficou até uns 3 meses atrás com token disponível. E é um projeto open source. Quem quisesse pegar qualquer informação armazenada nos serviços dos caras, que tem tokens de GitHub, tokens do Twitter, e os caras não fizeram nenhum disclaimer do tipo, galera, invalidem os tokens e adicionem novamente. Mas, sim, é um problema. O outro tipo de problema é se você roda uma aplicação do Rails na versão, sei lá, 3.09. Então imagina que aqui a gente descobriu qual que era o servidor do Valeriano. Então, mesma pegada, estou lá no console, vou usar esse exploit aqui, YAML code exec. É lindo isso daqui, puta. Aí eu falei, esse aqui é um site brasileiro. Como eu tinha o IP, eu achei que não seria muito legal colocar qual era o hostname. Então, mesma pegada. Estou falando qual que é o path que eu vou explorar, vou abrir lá um shell entre eles, exploit, e aí eu percebi uma coisa que é legal, eu dei o ID aqui, ó. De novo, a primeira coisa que eu faço é saber qual que é o usuário que está conectado. E eu descobri que esse cara rodava como admin. A aplicação estava rodando como um sudoer. Isso significa que eu posso instalar o que eu quiser na aplicação. E aí eu falei, pô, deve estar desatualizado o seu servidor.
Beleza, vamos lá, vamos atualizar o servidor do cara. Então eu fui lá, atualizei o servidor do cara, pô, tava um monte de pacote desatualizado. Aí eu esperei terminar de atualizar, e fui lá, vai, manda bala aí. Instala todos os pacotes que estão disponíveis. Atualizou o servidor do cara. Aí eu falei, pô, atualizou o servidor, preciso reiniciar o serviço do cara, né? Então, deixa eu terminar aí que... Eu fui legal ainda, porque eu fui lá e atualizei o servidor do cara. Você poderia ter colocado a sua chave pública no arquivo lá daquele usuário e, meu, já era, você perdeu o servidor. O cara que é dono do servidor, ele tem que jogar fora o servidor, não tem o que fazer. Aí eu descobri que o cara estava rodando ali o Unicorn. Falei, beleza, está rodando o Unicorn. Vamos ver o Nginx aqui. Reinicia o Nginx, vai lá, filhão. Eu atualizei o Nginx, tem que reiniciar. E, assim, basicamente você pode fazer o que você quiser aqui. Chegou nesse nível, perdeu. Você perdeu o servidor. É literalmente, desliga o servidor, pega o banco de dados, configura um novo servidor. Você nunca, quando alguém ataca aquele servidor, você deve tentar recuperar o servidor. Você não tem ideia. O cara pode ter pré-compilado o código-fonte de qualquer programa nativo, estilo SSH. O cara pode ter feito isso, vai lá e coloca um exploit dentro do SSH e só substitui o binário. Perdeu, você não tem como saber que ele fez isso. Então, dica número 1, atualize esse aplicativo agora mesmo, se você estiver numa versão antiga do Rails. Se você está com uma infra desatualizada e você fala, besteira, não vou atualizar, atualiza, é importante. O Apache tem falha de segurança toda hora, vira e mexe o Nginx também tem, então é importante você atualizar o seu software. E é isso daqui, atualizar todo e qualquer software que você usa. Você tem que minimizar o dano e seguir o princípio de menor privilégio. Tem um cara que eu coloquei um coach, que é basicamente isso daqui. Todo programa e todo usuário de um sistema deve operar usando o menor nível de privilégio necessário para completar a tarefa. O cara que escreveu isso é o Jerome Saltzer. Faz sentido você rodar a sua aplicação como sudoer? Faz o menor sentido. Precisa ser um usuário com privilégio somente de leitura naquele diretório e escrita talvez em algum diretório se tiver upload. Não faz o menor sentido ser um usuário sudoer para deploy, por exemplo, que é uma prática extremamente comum na comunidade Ruby on Rails. Você configurar o Capistrano e o seu usuário de deploy ser sudoer só porque você quer reiniciar a aplicação. Né? Então, não faz o menor sentido. Voltando para servidor um pouquinho, uma outra coisa que você pode fazer é ativar a autenticação somente por SSH. Bloqueia a autenticação por usuário e senha. Se você instalar, tem alguns pacotes que você pode instalar no seu servidor, por exemplo, LogWatch. Ele fica ouvindo o log e manda um e-mail falando o que está acontecendo no seu servidor de tempos e tempos. Se você instalar o LogWatch, por exemplo, e falar para ele que você quer monitorar o SSH, se você vê o tanto de tentativa de login que rola em servidor, e você não tem a menor ideia que isso acontece, o negócio é bizarro. Você fala assim, tipo uns IPs da China, IP do Japão, uns lugares bizarros, assim, que você fala, nem sabia que existia. Outra coisa, libera somente as portas necessárias. Se você é daquela turminha que gosta de acessar o MySQL usando o seu cliente local e liberou lá para ser acesso de qualquer domínio, não é legal fazer isso. Então, libera somente a porta necessária. Normalmente, o que é porta necessária? 80.443. A porta HTTP e porta HTTPS. Não faz sentido liberar qualquer outra porta. A menos que você, obviamente, tenha algum serviço que precise de uma porta diferente. Se você puder, contrate um sysadmin experiente. O cara vai ser muito melhor do que você para configurar isso. Não tem nem o que discutir aqui. Vai gastar dinheiro? Provavelmente. Você gasta dinheiro, você é um desenvolvedor e é bem pago por isso, pelo menos deveria ser. Um sysadmin também ele tem um conhecimento que é muito importante para o tempo de vida do projeto. Bom, em relação a relatórios, né? Tem algumas bibliotecas específicas para você saber se o seu servidor for invadido. Por exemplo, tem o Tiger, tem uma cacetada. Se você digitar Linux Security Audit, você vai achar pelo menos umas 8 bibliotecas. Voltado para a aplicação web, a gente tem o Code Climate, que é bem legal para mostrar essas falhas de segurança que você não tem a menor ideia que são possíveis. Por exemplo, às vezes você recebe um parâmetro lá na sua query string, e você vai usar esse parâmetro para, de alguma forma, inferir qual é o template, a partial que você quer renderizar. Isso é uma falha de segurança, porque o cara pode explorar isso, de algum modo, para ler um arquivo que ele não deveria ler. Né? Então, o Code Climate ele dá esse tipo de report e dá uma série de outros reports. Por baixo dos panos,
eles usam uma biblioteca chamada de Brakeman. Então, se você não quer usar o Code Climate porque é caro, é um serviço caro, vale cada centavo, mas é caro, você pode usar o Brakeman. Então, você pode colocar, por exemplo, uma integração lá no seu build system, lá no CI, ou pode adicionar na pipeline de execução dos seus testes. Rodou os testes, roda o Brakeman, ele vai te falar, opa, ó, falha de segurança detected, corrige aí. Bom, finalizando. Segurança é um negócio extremamente sério. A gente não leva, não tem isso com a gente enquanto está desenvolvendo, normalmente não tem, mas é um negócio extremamente sério. Tem muito mais, se você entrar lá no OASP, no site lá, o Open Web, whatever, você vai ver que tem muito mais exploit. Tem algumas bibliotecas que você pode usar para dar uma fechada melhor na sua aplicação Rails, por exemplo. Você pode usar... Saiu uma recentemente para tentar prevenir um pouco de muitos acessos de um determinado IP. Chama REC Attack. Acho que alguma coisa assim. Tem uma outra também que foi criada pela galera do Twitter, chamada Secure Headers, que ele manda alguns headers de segurança para evitar, por exemplo, a execução de iframe na sua página, execução de script de domínios que não foram autorizados. Então, esse tipo de coisa é legal dar uma olhada também. Segurança ele tem que ser uma preocupação constante, não é sair daqui, ir para casa, dar uma passada lá na segurança do seu aplicativo e falar, beleza, tô legal. Não, você tem que acompanhar todos os projetos que você usa. Se você usa o Redis, você tem que acompanhar as notícias que estão rodando em volta do Redis. Usa PostgRE, usa uma biblioteca bizarra que ninguém usa, só você usa, acompanha, porque pode ter falhas de segurança. Acompanhe também sites de segurança em si. Tem o Secunia, que é muito conhecido, que ele sempre publica diariamente os exploits que estão rodando, sendo executados no momento. E as falhas que foram descobertas também. E lembra sempre, né? É a sua credibilidade que está em jogo. Né? Se você dar uma pisada na bola feia e perder, sei lá, dados de cartão de crédito porque você esqueceu de ativar no seu Rails para ele não logar os cartões de crédito, e aí salvou lá o número de cartão de crédito no seu log, quem vai ser prejudicado no final das contas vai ser a sua empresa. Você tem que fazer lá um post falando, ó, a gente pisou na bola, rolou essa falha de segurança, se você for uma empresa transparente, obviamente. Esses e-commerces aí, o que eles devem ter de brecha de segurança que a gente não tem a menor ideia, assim, e ataques e coisas que vazaram que a gente não tem a menor ideia, deve ser um negócio muito tenso. Então, é isso, muito obrigado.